Às vezes, é surpreendente como o lugar que as pessoas chamam de casa pode ser tão estranho. Por exemplo, pode haver uma montanha pendurada sobre suas cabeças, ou um penhasco íngreme e um rio turbulento logo após a porta da frente. Olá a todos! Mesmo assim, as pessoas anseiam por voltar a esses lugares, dizendo que são mais familiares, queridos e confortáveis. Bem-vindos à Pipa Pessoal! Hoje, vamos apresentar os lugares mais estranhos onde as pessoas vivem. Então, vamos começar! Matmata, Tunísia. Matmata é uma pequena cidade no sul da Tunísia, onde cerca de 2.000 berberes vivem. Muitos deles vivem em residências únicas, escavadas no solo extremamente duro. Estas são cavidades que servem como pátio central, com salas em forma de cavernas construídas no subsolo, estendendo-se em várias direções a partir delas. Para famílias grandes, várias dessas cavidades estão conectadas por túneis transversais que servem como corredores. A origem dessas residências de estrutura única surgiu no século XV, quando se acredita que os berberes chegaram pela primeira vez à região e perceberam a escassez de pedra e outros materiais de construção. No entanto, descobriram que podiam viver confortavelmente em casas escavadas no solo. Além disso, essas casas eram eficazes em os proteger do calor. Devido à sua aparência distinta, Matmata atrai muitos turistas, proporcionando uma fonte de renda adicional para os habitantes locais. No entanto, isso nem sempre foi assim. Por muito tempo, as pessoas simplesmente viveram aqui, vendendo azeite de oliva e mantendo um estilo de vida tradicional. No entanto, em 1967, essa região tão seca recebeu chuvas intensas. As chuvas intensas duraram 22 dias, inundando as casas dos berberes, que então pediram ajuda às autoridades. Assim, essa vila incomum tornou-se conhecida para o mundo exterior. Se você é fã de Star Wars, talvez tenha visto Matmata no episódio Uma Nova Esperança, de 1977. O diretor George Lucas usou o hotel local Sid Idris como a casa de Luke Skywalker. Em 2002, Star Wars retornou a este local novamente. Matmata também apareceu em outros lugares, como no jogo Call of Duty e no filme Black Gold, estrelado por Antônio Bandeiras. Matmata é realmente uma cidade célebre. Casa fluvial no rio Drina, Sérvia. Para aqueles que desejam completamente estar sozinhos ou estão cansados de vizinhos, construir uma casa no meio do rio é a melhor maneira de se isolar do mundo exterior. No entanto, aqueles que construíram casas no rio Drina, situado entre a Sérvia e a Bósnia e Herzegovina, não eram pessoas introvertidas, mas sim amantes da natação. Então, vamos explicar o que isso significa, passo a passo. Segundo a lenda, quando o herói medieval Marko Kraljevic estava viajando pela região, ele tentou atravessar o rio Drina. No entanto, ele não queria molhar as ferraduras do cavalo Charats, então levantou uma grande rocha e a jogou na água. Graças a isso, o cavalo do herói conseguiu atravessar o rio com apenas 2 saltos. Desde então, há uma pequena pedra no meio do rio Drina. Em 1968, os irmãos caiaquistas Milan e Milija Mandic e seus amigos decidiram construir uma cabana aqui. Para isso, eles usaram tábuas transportadas pelo próprio rio. Assim, um refúgio amado pelos românticos locais foi construído. Em épocas de fortes chuvas, a cabana foi arrastada pelas águas e puxada de volta por barco para o local original algumas vezes. No entanto, a cabana não resistiu até os dias de hoje. A cabana atual é a 8ª geração. Não há residentes permanentes aqui, mas muitas pessoas passam a noite. Cidade dos coletores de lixo, Egito. Na capital do Egito, Cairo, os coletores de lixo, conhecidos como Zabalim, têm sido responsáveis pela coleta de resíduos há muitos anos. Como alguém precisa cuidar do lixo que todos descartam, a coleta de lixo é um trabalho digno e útil.
No entanto, em 1969, as autoridades municipais decidiram reunir todos os que trabalham nessa profissão e alojá-los em um só lugar. Assim nasceu a cidade dos coletores de lixo, no bairro de Mansiat Nasser, em Cairo. É um lugar surpreendente, onde as ruas estão literalmente transbordando de lixo. Os Zabalim coletam lixo de toda Cairo, reciclando cerca de 85% dos resíduos da cidade. Diariamente, centenas de carrinhos carregados de lixo se dirigem à cidade dos coletores de lixo. Os Zabalim levam o lixo para casa, onde o separam e retiram tudo o que pode ser reciclado. O metal é derretido novamente, o papel se torna matéria-prima para papel novo e os resíduos orgânicos são usados como alimento para porcos. Este trabalho é cercado de perigos. Isso ocorre porque o lixo muitas vezes contém resíduos perigosos, como seringas e resíduos médicos. Como resultado, doenças como hepatite e outras infecções estão disseminadas na área dos Zabalim. Diariamente, 14 mil toneladas de lixo são processadas na cidade dos coletores de lixo. Imagine só a quantidade. E imagine também o quão desagradável deve ser o cheiro nas ruas e dentro das casas. Além disso, considerando a falta de eletricidade, saneamento básico e água encanada, fica claro que este não é um lugar onde qualquer pessoa gostaria de viver. Setenil de las Bodegas, Espanha. Setenil de las Bodegas é uma cidade na província de Cádiz, na Espanha, para onde milhares de turistas se dirigem para testemunhar a vida local. Na verdade, este lugar tem pontos de interesse únicos, pois toda a rua desta pequena cidade está dentro de rochas. Restaurantes, lojas e até residências normais são construídos dentro de cavernas naturais ampliadas pelo homem. Isso é muito conveniente, porque construir casas assim requer apenas uma parede, enquanto as outras 3 paredes e o teto são fornecidos pela montanha. Meteora, Grécia. Meteora, localizada nas montanhas do norte da Grécia, é uma formação de rochas peculiares que se formaram há mais de 60 milhões de anos, quando o fundo do mar foi elevado devido à atividade geológica. Depois que o vento e a água removeram os excessos, gigantescos pilares de até 600 metros de altura, compostos de arenito e rochas sedimentares, permaneceram. Por volta do século X, monges foram atraídos por esses penhascos inacessíveis e decidiram construir mosteiros nos pontos mais altos, onde os ladrões não poderiam alcançá-los. Ao longo da história, 24 grandes mosteiros foram construídos sobre esses pilares rochosos, além de pequenas capelas, cavernas e moradas onde os eremitas viveram. Até hoje, 6 mosteiros, incluindo o Grande Meteora, continuam ativos aqui. Para chegar aos pontos mais altos, é necessário subir 164 degraus íngremes, mas a vista do topo das rochas vale bem o esforço. Por falar nisso, meteora traduzido significa suspendido no ar. Na astronomia, uma palavra semelhante é usada para descrever pequenos corpos celestes que entram na atmosfera terrestre, produzindo uma luz brilhante enquanto queimam, as chamadas estrelas cadentes. Ao ver uma estrela cadente, não se esqueça de fazer um pedido. Que todos os seus desejos se realizem. Vila de Kandovan, Irã. A vila de Kandovan, no Irã, é também um lugar surpreendente e sem dúvida merece atenção. Aqui, há centenas de anos, as pessoas têm habitado essas casas incomuns aos pés do Monte Sarhand, um vulcão adormecido. Este lugar parece ter saído de uma cena de filme de ficção científica, mas não é um filme. Os habitantes locais chamam essa formação rochosa de Karahan. Karahan é formado pela erosão de rocha ígnea. Os minerais frágeis foram erodidos pelo vento e pela água, deixando para trás pilares cônicos de pedra dura. Há cerca de 850 anos, nômades passaram por aqui e escolheram este lugar como um local temporário para se estabelecer. Eles esculpiram casas nas Karans, permanecendo lá e mudando de um estilo de vida nômade para uma vida sedentária. Assim nasceu a vila de Kandovan. Kandovan traduz-se como a própria casa. Desde então, casas térreas, bem como casas de 2 ou 3 andares, foram construídas nas Karans, juntamente com armazéns, estábulos, lojas e mesquitas.
Como seus antepassados distantes, os iranianos modernos ainda vivem nessas casas peculiares, procurando preservar sua cultura e tradição. Mijingo. A ilha de Mijingo, localizada no Lago Vitória, na África, tem uma área de apenas 2.000 metros quadrados, um pouco menor que 3 campos de futebol de tamanho médio. No entanto, esta ilha está repleta de casas, como barris cheios de peixes. Na verdade, os peixes são o começo de tudo. Isso porque a maioria dos habitantes da ilha são pescadores quenianos e ugandenses, para quem Mijingo é um local inigualável para capturar ou perca do Nilo e ganhar dinheiro. O rendimento mensal de uma família vendendo peixes varia de 200 a 250 dólares, o que é 2 a 3 vezes mais do que dos pescadores das aldeias vizinhas ganham. Assim, pessoas em busca de sorte se reúnem aqui, sendo recebidas por 4 pubs, algumas casas de prostituição e uma farmácia. O censo populacional de 2009 contava 131 habitantes em Mijingo, mas os levantamentos modernos indicam que agora são 500. Se acreditar nessas estatísticas, a densidade populacional da ilha é de 250 mil pessoas por quilômetro quadrado. Este é um número incrível, superando em 6 vezes a densidade populacional oficial da cidade de Manila, a capital das Filipinas, considerada a cidade mais densamente povoada do mundo. Se você gostou da nossa jornada de hoje, por favor, pressione o botão de curtir e compartilhe nas redes sociais. Até mais, pessoal! Nos vemos em breve. Tchau!